Gente interessante, está começando mais um programa. Toledo, você recebe quem hoje? Olá, meus amigos, um grande abraço a todos vocês. Eu tenho um programa especial hoje. Quero agradecer a Marisa e o Elias, porque eu vou fazer um programa inteiro e vou fazer com uma pessoa de Rio Preto que eu gosto demais, que está levando a nossa música e está trazendo a música dos Estados Unidos. Hoje o programa é especial com ele. Eu vou conversar aqui simplesmente com o Elson Tremura, que é hoje um dos caras que lá nos Estados Unidos vem mudando a arte, né? Levando o balanço brasileiro, levando os acordes brasileiros e adquirindo todo o gingado também do povo americano para poder fazer grandes espetáculos. Daqui a pouco eu vou conversar com ele aqui nesse estúdio. Então, gente interessante, começa agora. Olá, meus amigos, um grande abraço a vocês. Hoje eu tenho um convidado especial, um convidado para a gente curtir um pouco de música, ver o talento, ouvir o talento ao som de um violão especialíssimo. Ele que nos Estados Unidos ganhou um parceiro chamado Andy Lee e nós vamos falar sobre este assunto. Mas primeiro eu preciso cumprimentá-lo e fazer uma pergunta muito clássica. Como é que vai, Tremura? Oi, Toledo. Estou muito bem aqui na tua presença, sou um fã dos seus projetos e a sua dedicação que você tem pela cidade, por todos os assuntos, inclusive pela música e pela arte, que é a minha praia, né? Vamos dizer assim. Então, o Tremura saiu de Rio Preto com quantos anos, Tremura? Eu saí de Rio Preto com 24 anos. 24 Não anos. precisa falar o restante. Claro, 24 anos, quando ele saiu de São José do Rio Preto, nós já tínhamos uma ligação muito forte. E aí ele foi para os Estados Unidos e lá adquiriu uma experiência musical, nem preciso dizer, porque vocês sabem os talentos de lá. Mas ele levou daqui os nossos talentos. Ele acabou levando daqui o seu acorde no violão, que é completamente diferente. O cara que ouve o brasileiro, ele sabe que nós temos também a nossa especialidade. Tremura, como é que foi essa história de você ir para os Estados Unidos? Olha, Roberto, já que você disse que eu levei as pessoas, primeiro eu levei a mim mesmo aos Estados Unidos. Sim. Mas eu quero lembrar que eu levei aos Estados Unidos também um grande rio-pretense, um amigo seu, tenho certeza, o José Rastelli, que é um dos grandes violonistas, talvez um dos grandes violonistas que o Brasil produziu. Eu levei aos Estados Unidos o mestre Boca e seu filho Marquinhos. Eu levei também o João Koyunjan, que é um grande violonista da atualidade, um músico clássico. Então eu tenho levado aos Estados Unidos os músicos rio-pretenses que têm uma projeção nacional e internacional. A minha ida aos Estados Unidos foi uma grande curiosidade que eu tinha na minha vida. Eu trabalhei muitos anos na orquestra do Automóvel Clube, com Roberto Fará, com Manivela, com o mestre Boca, com o nosso finado colega que foi agora também o guitarrista, e também o Serginho, o Luiz Papini. Então eu tenho uma história com a música da noite de Rio Preto e trabalhava nos bares também, toquei muito nos bares, no antigo Fragata, do 41 Bar, na Coronel. Então eu tinha um envolvimento tanto com a música popular e também eu toquei na orquestra da Florindo Mani, na orquestra sinfônica. Eu toquei clarinete por muitos anos e tocava na banda junto com o Mário Pérez e com o Renato Pérez. Então eu tenho uma história com os músicos de Rio Preto que vem já da data de 70, do coral do Teatro Municipal, com o Humberto Sinibaldi, com o Mário Pérez, com aquela turma toda, com a Cida, com aquela turma toda. Então a minha história não é uma história pessoal, é uma história da comunidade. Certo. Então eu levei isso comigo, então eu fui estudar música lá fora. E o interessante de tudo é que ao falar aí, ao dar algumas músicas, a contar um pouco dessa história, a gente percebe que você tem um know-how, tem
uma história musical que passa por todas as nuances, né, Tremura? Exatamente. Isso para mim foi sempre uma dificuldade, na verdade, Toledo, porque no Brasil, ou em todos os lugares, o músico ele é sempre classificado, ele é rotulado. Você é um músico clássico, você é um músico de pagode, você é um músico popular, você é um músico do samba. E eu nunca aceitei muito bem essa denominação de acordo com o estilo. Eu sempre gostei de boa música. Então, desde uma boa música caipira, desde uma obra clássica de Shostakovich, ou de Mozart, ou Bach. Então, isso reflete, na verdade, na minha carreira, tanto como acadêmico e também como profissional de música. O que acontece? Muitas vezes a gente fica preso, né? Então, eu sempre achei que a música é uma linguagem de libertação, não uma linguagem que deve a gente ficar vinculado a um estilo ou outro. Por isso, inclusive, as composições que eu faço para instrumento, o trabalho que eu faço, é uma fusão de todos esses estilos. E a minha especialidade, na verdade, nos Estados Unidos, a minha formação, eu sou etnomusicólogo. Então, a minha escrita, as minhas publicações são mais ligadas às raízes do Brasil, que é sobre as folias de reis. Então, eu tenho um livro lançado nos Estados Unidos sobre folias de reis e sobre toda de Potirendaba, na região de Olímpia, onde eu passei toda a minha infância. Também sou olimpiense e sou rio-pretense. E nessas descobertas eu descobri que a música realmente ela tem uma função muito maior do que somente entreter as pessoas. Para mim, a música é uma relação que nós temos conosco, é uma ligação pessoal e também uma ligação que nós temos com outros universos paralelos que vivemos. Você acha, Tremura, que a sua ida para lá e esse êxito que você tem, inclusive ensinando alguns americanos, né, na questão da música e recebendo deles também aquilo que te interessa. Sim. Você acha que isso foi por conta dessa multiplicidade que você tem? E como é que você foi parar lá? Você foi porque quis, você foi estudar, Sim. você foi ensinar ou você foi aprender? Olha, um pouquinho de tudo que você disse. Quando eu fui para lá, realmente eu fui para aprender, fui para estudar. Mas estando lá, eu descobri que eu tinha muita coisa para ensinar também. Porque nós brasileiros, às vezes, não sabemos o conteúdo que nós trazemos, ou pelo menos as experiências artísticas e profissionais que a gente adquire nas suas próprias experiências aqui no Brasil. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, no início dos anos 80, ainda era uma nova descoberta, era um país muito distante, onde que uma ligação telefônica para o Brasil custava $5 para falar 1 minuto no telefone. Não existia tecnologia, não existia computadores, era uma dificuldade muito intensa. Então, eu tive o apoio de pessoas dos Estados Unidos, de americanos que me abraçaram. Eu falei, não, Tremura, você tem muito para também ensinar. Então, quando eu fui fazer minha primeira faculdade, minha faculdade de música, eu morei no estado de Utah, na cidade de Ogden, que fica na parte norte lá do estado. Eu cursei o meu bacharelado, apesar de ter sido formado no Brasil, eu fui lá e comecei novamente a estudar e entender um pouco melhor. E eu fui me encontrando, foi um encontro, porque nós brasileiros, pelo menos naquela fase, que eu era muito jovem, quando a gente vai estudar, a gente vai buscar uma linguagem e, obviamente, a gente sofreu muito com a língua. A língua sempre foi uma grande... Obviamente, hoje não. Hoje a minha língua inglesa é como a minha língua brasileira. Então, eu poderia mudar, conversar com você em inglês como falo português, que se tornou uma coisa natural. Mas isso só através de muitos anos, essa é uma relação. E depois a gente vai adquirindo essa relação com as pessoas, essa relação com os estudos. Depois eu também fiz meu mestrado em outro estado, fiz meu mestrado no Tennessee, onde eu trabalhei muitos anos com uma companhia de ópera, onde que eu não estudei somente tocar o instrumento, eu estudei canto clássico. Então, eu estudei as técnicas de... Esse tipo de técnica de música erudita, eu também estudei, que é a projeção da voz... Sim. Técnica, como conseguir o som. E depois, mais no final, que eu me dediquei mais à parte acadêmica, então eu fui mais escrever. Eu faço assim porque antigamente era assim, né? Então eu fui escrever e publiquei e continuo publicando. Inclusive eu tenho um capítulo de um livro que vai ser lançado agora no final do ano, que é lançado entre a Alemanha e o Equador, que é sobre a América Latina, e eu estou falando sobre as congadas aqui na nossa região. E você, em aprendendo tudo isso e se transformando no músico que você é, no artista que você é, hoje você deve lá ensinar, você deve mostrar essa coisa específica do músico brasileiro Sem dúvida. que os Estados Unidos não têm. Não, é muito
bem posicionado. Hoje eu sou professor na University of Florida, a Universidade da Flórida, que fica na cidade de Gainesville. A Universidade da Flórida é a maior universidade pública dos Estados Unidos, com aproximadamente 54 mil alunos, para você entender o tamanho. É uma cidade dentro de outra cidade. Na minha área, apesar de eu trabalhar numa área acadêmica, de orientar teses de mestrado e doutorado, eu também dirijo o Jacaré Brasil. Jacaré é porque o mascote da universidade é o Gator, ou Alligator, que é o jacaré da parte sul norte-americana. E lá nós temos um grupo de música brasileira, inclusive na internet, se você colocarem meu nome, Welson Tremura, e Jacaré Brasil no YouTube, vocês vão achar inúmeros vídeos de música instrumental, vocal, inclusive trabalhos orquestrais e trabalhos com banda sinfônica. Então eu me dedico, parte do meu trabalho é ensinar esse jovem americano a linguagem brasileira, tanto o português e também a linguagem musical, a pegada do violão ou o ritmo. Por exemplo, a execução nossa de samba. Existe toda uma pegada musical nossa que vem nessa nossa experiência morando no Brasil e tocando com todas essas bandas. Tremura, eles conseguem fazer isso ou não? Depois de muito tempo. O que existe, nós brasileiros pensamos mais como percussionista. A gente já nasce tocando numa caixa de fósforo, ou batendo numa mesa de um bar, ou vamos dizer assim, ou sambando nos carnavais. Então, o nosso ritmo, o ritmo que a gente fala... Não é qualquer um que faz isso, né? Aliás, lá existe o clássico, não? E muito. A música, inclusive, eu tenho também nessas gravações que eu falei para você no YouTube, se vocês colocarem o Welson Tremura e a Alachua, A-L-A-C-H-U-A, Guitar Quartet, Alachua Guitar Quartet. Guitar, né, em inglês, quarteto, de quarteto. Você vai ver trabalho dos americanos tocando música brasileira. Inclusive, já tivemos grandes violonistas brasileiros. Eu já tive a oportunidade de tocar com talvez o maior músico brasileiro da atualidade do violão, que é o Yamandu. Já tive com o Yamandu, toquei com o Yamandu, toquei com o Marco Pereira, toquei com o Hamilton de Holanda, toquei com o Fernando e a Cecília, Dudu, a Siqueira Lima, que são famosíssimos aqui no Brasil. Então, as minhas experiências também com o grande violonista clássico de Araraquara, o Paulo Martelli, o violonista que toca Bach maravilhosamente. Então, as minhas experiências do violão eu sempre acho que o violão e a música brasileira têm uma linguagem muito eclética, eu chamo de uma linguagem global. Por isso que nós, em São José do Rio Preto, em nossa região, talvez aqui nós chamamos da Alta Araraquarense, as nossas experiências são um pouco limitadas às nossas tradições locais. Mas são tradições válidas, mas existe um mundo, um universo muito grande no Brasil, que eu acho que todos os brasileiros deveriam conhecer, porque o Brasil não conhece o Brasil. E o Brasil conhece, às vezes, suas regionalidades. Você foi bem recebido lá, né? Bastante, Roberto. Graças a Deus. Hoje... com as dificuldades, obviamente, né? Claro, mas... E aí eu faço uma pergunta. Você acha que o sucesso, o êxito que você tem lá é maior ou seria o mesmo que você teria aqui no Brasil? Eu acho que o sucesso... Eu não digo maior, e eu sempre lutei contra a palavra maior, mais importante, mais bonito, ou mais grande, ou melhor. Sempre achei essas palavras um pouco desnecessárias. E também em inglês seria o que nós chamamos de opinionated, de opinião de alguém, né? Então, eu acho que o sucesso da gente se deve muito ao trabalho, como dizer assim, a paixão que você tem por aquilo que você faz. E digo isso a você. Você faz da mesma forma. Quando eu escuto você no rádio, eu sinto essa paixão na sua voz, a sua paixão de relacionar com o seu público. É da mesma forma, por isso que eu me identifiquei com o trabalho também que você executa, porque essa relação que você tem com o que a gente faz é o que cria o sucesso. Então, o sucesso seria tanto aqui como lá, eu acho. Apenas lá nós somos muito bem, vamos dizer assim, respeitados. Eu adoro o respeito que o público norte-americano tem pelo artista. Isso é uma coisa que acontece numa escala um pouco menor no Brasil. Só algumas pessoas que respeitam o músico como artista.
Geralmente as pessoas nunca estudaram música para valer, né, para entender a dificuldade que é de executar um instrumento bem feito. Então eu vou chamar o intervalo, turminha, volto já, porque aí eu vou pedir pro Tremura dar um show para nós aqui, que não vamos perder essa oportunidade. Eu volto no minuto. Desde 2004, mais de 1.600 dentistas do Brasil e do exterior se especializaram em bucomaxilofacial e implante na Unipós-Unorp. Hoje, quase 500 alunos estrangeiros estão cursando algumas das nossas 13 especializações em odontologia na Unipós-Unorp. Estamos entre as 10 melhores faculdades de odontologia do Brasil. Da graduação à pós-graduação em odontologia, quem conhece já sabe. Odonto é aqui. Unipós-Unorp, nada se compara. Bem, meus amigos, nós estamos de volta para um segundo bloco com o Elson Tremura, nosso convidado de hoje, o nosso querido rio-pretense, que foi para os Estados Unidos, faz um sucesso danado lá, mostrando as suas qualidades, mostrando o seu conhecimento, aprendendo também. E eu até vou perguntar logo nessa volta, quem é este Andy Lee? Que eu tenho aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho aqui na minha mão quer ver? Aqui, ó, só para vocês verem, eu tenho aqui na minha mão, este é um CD. É um CD? É um CD. É um CD, a arte da música, o Tremura e o Lee. Como é que saiu isso aqui, Olha, Tremura? Isso foi uma descoberta. O Randy é professor, trabalha comigo na Universidade da Flórida. O Randy é um professor de trompete. Ele toca vários tipos de trompete. Tem o trompete piccolo, tem o flugelhorn, ele toca um trompete também em outras tonalidades. E ele grava muito com músicas do barroco, músicas clássicas. E ele me convidou no ano de 2018, Tremura, vamos tocar na Europa. Eu falei, por que não? Mas o que nós vamos tocar, né? Então eu falei, eu sou brasileiro e gosto muito do repertório brasileiro. Então o Randy falou, então vamos fazer uma mescla de música instrumental brasileira e música clássica. Então esse álbum, na verdade, é uma mistura de músicas do Brasil, com obras do Tom Jobim, Hermeto Pascoal, composições minhas e também de Heitor Villa-Lobos. Então é um CD que reflete muito a personalidade dele e a minha. O Randy é um músico que toca tanto jazz como toca música clássica, então é um pouco também do que eu faço. Então nesse CD eu coloquei minhas composições e chamei o Randy para nós gravarmos juntos. E agora nós fizemos, depois desse tour em 2018, nós fizemos um em 2019, novamente. Aí nós tocamos em Madrid, tocamos em Barcelona, tocamos em Sevilha e tocamos em Málaga. Então nós fizemos um tour por toda a parte, tanto a Catalunha e também a parte sul da Espanha. Meus amigos, o Tremura é um grande amigo que eu tenho. Ele nunca deixou de me ouvir. Ele me ouve nos Estados Unidos, me ouve lá na cidade que ele está, que é... Gainesville. Gainesville. Tá. Então, ele está lá, ele me ouve todas as manhãs. Sim. E eu acabo desfrutando das coisas que ele me manda, porque a gente troca algumas figurinhas aí através desse aparelhinho, que agora ficou realmente um transmissor, né? um aparelho que nos coloca em qualquer parte do mundo e que nos dá a oportunidade de conhecer muita gente. Eu vou abrir um espaço, Tremura, para você dar um showzinho para nós. Sim, né? prazer. Mas eu queria, antes disso, perguntar para você o seguinte, você já adquiriu cidadania lá? Eu tenho residência permanente lá. Permanente? Sim, sim. Você é bem tratado lá? Muito bem tratado. Muito bem tratado. Eu não vou usar a palavra consagrado, mas você já é um cara, pelo que eu sinto, respeitado musicalmente. Eu tenho, o trabalho que eu desenvolvi, eu sou diretor do Instituto da Música Brasileira, chama-se Brazilian Music Institute. Se vocês olharem no YouTube, também vai ver uma grande gama de vídeos. Eu desenvolvi nessa universidade, que eu estou há 21 anos agora, então já estou há muitos anos como professor nessa universidade, eu conquistei um espaço para a música brasileira da minha forma de chegar à música brasileira. Não é uma história muito simples, é uma história... A Academia Norte-Americana exige uma produção constante da gente, ou de gravação, ou escrevendo, ou sendo bom professor. Nós somos avaliados anualmente pelos alunos
e pelos diretores, vamos dizer, da instituição. Então foi um trabalho árduo e é um trabalho que não para, na verdade. Mas respondendo a sua pergunta, sim. Hoje eu tenho uma estabilidade como acadêmico que se deve pela construção todos esses anos fazendo a minha dedicação à academia e à arte do Brasil. Então, apenas para a gente fazer aqui uma comparação, você era menino, eu também. Nós lembramos quando o Sérgio Mendes foi para lá, Sim. se transformou num grande músico, Sim, levou o balanço da música brasileira e tal. Continua. Ele ainda Sim. tem... Ele, obviamente, o Sérgio já está numa idade mais avançada, ele já faz algumas coisas esporadicamente, ele reside na Califórnia. Tanto ele como Oscar Castro Neves, outro grande violonista brasileiro, que dão continuidade ao trabalho da música brasileira, ainda continuam lá nos Estados Unidos. E muitos outros surgiram, porque, na verdade, essa história vem antes do Mendes, né? Vem de Luiz Bonfá. Sim, Que foi realmente talvez o primeiro, e também do Laurindo Almeida, né? Que são dois grandes violonistas brasileiros que levaram o violão e levaram a música brasileira a um nível muito superior. Inclusive, nesse CD tem uma música do Laurindo Almeida, que eu gravei com o trompete, que é o Sambalero. Bom, este CD aqui tem músicas antigas do Brasil, tem músicas também americanas. Sim. E tem composições suas, músicas suas. Tem duas composições minhas. Tá. Sim. Então, Tremura, você sabe que todo programa de televisão tem tempo. Eu vou pedir para você dar um showzinho para nós. Isso, eu vou fazer uma Nós temos 4 minutos. Ok. E eu não vou falar. Você vai dar um Eu show vou para fazer nós. uma versão curtinha de uma das composições minhas. Isso, tá bom? isso. Então, olha, no ar para vocês um presente aqui do nosso programa Gente Interessante. Você vai ouvir este nosso querido Welson Tremura, São José do Rio Preto, para os Estados Unidos. O show é seu. Tudo bem. Uma Vamos versão lá. curta de uma das canções que eu escrevi para o meu filho, o tema do Heitor.
A gente termina o programa sem saber o que falar, né? A não ser agradecer. Mas eu quero terminar o programa com o Tremura. Aquela música que você tocou no começo, Ei, está chovendo na roseira. Claro, com prazer. Essa Com aí prazer. nós vamos terminar o programa. Quem é o autor? Esse é Antônio Carlos Jobim. Antônio Carlos Jobim. Nós vamos terminar com Antônio Carlos Jobim, com o nosso querido Welson Tremura. Agradecido, Welson, por você ter vindo aqui ao programa, ter nos dado essa felicidade, esse Obrigado. prazer de estar com vocês. Vamos lá. Nós vamos, inclusive, o Welson vai levar este programa, depois nós vamos encaminhar para ele vai levar lá para a cidade onde ele está, para mostrar que aqui em Rio Preto ele tem um amigo que abre as portas para ele, não é? Como amigo, porque talento, as portas estão abertas no mundo inteiro, porque para tocar desse jeito tem que ser um craque. Vamos lá, terminando o programa, Antônio Carlos Jobim. Chovendo na roseira. Chovendo na roseira. Está chovendo na roseira, que só da rosa mais não cheira. A frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosas espalhadas pelo vento, um amor tão puro carregou meu pensamento. Tico mora ao lado e passeando no molhado adivinhou a primavera. See how the jasmine trees are in flowers. A little brook of clever water flows into a vast river. You belong to no one. Listen, olha, olha, listen, olha, listen, olha. You belong to no one. Bom, gente interessante, sempre trazendo as melhores entrevistas para você. E a gente quer deixar aqui no ar os contatos para você enviar suas perguntas, os casos que você gostaria de discutir, que entrevista que você gostaria que a gente trouxesse para você, tá? Você é, para nós, a pessoa mais importante que assiste o programa. Muito obrigado, até o próximo programa.